Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Lula, que vai assinar decretos para salvar as estatais. Lula, você vai salvar as estatais de quem, Lula? Quem está matando as estatais é você mesmo. Você lembra? As estatais estavam todas dando lucro na época do Bolsonaro. Aqui, ó, no governo Lula, o custo das estatais explodem e o lucro desaba. Por quê? Porque as estatais voltaram a ser usadas politicamente, voltaram a ser usadas como balcão de negócio para colocar pechada de deputado, pechada de político, e pior, no caso do Lula, botar sindicalista lá nas estatais todas. Ou seja, quem tá. Salvar de quem, Lula? Salvar de você mesmo? Vai privatizar as estatais? É isso? Não. Sabe o que ele vai fazer? Sabe qual é a solução do Lula para, entre aspas, salvar as estatais? Acabar com a lei das estatais. Lembra a lei das estatais? Aquela lei que foi feita exatamente para evitar a roubalheira que ocorreu nas estatais durante os primeiros governos Lula? Pois é, sabe aquela lei das estatais que aquela JP Morgan, que elevou a nota de risco do Brasil, né, melhorou a nota de risco do Brasil, citou como grande avanço, né, porque o governo Lula manteve a lei das estatais. Que coisa estranha, né? Eles aumentaram a nota de risco do Brasil, alegando que era uma coisa positiva o Lula manter a lei das estatais, porque a lei foi feita no governo Temer, né? E foi mantida pelo Bolsonaro. O Lula, na verdade, tentou atacar essa lei das estatais. E agora o Lula vai e me faz um decreto acabando com a lei das estatais, na ideia dele, resolver o problema das estatais. Pois é, resolver o problema das estatais não vai, né? O que vai é acabar de quebrar de vez. Essa notícia foi sugerida por filho do Peter não reconhecido, Ostra Gratinada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não tem novidade nenhuma nas estatais darem prejuízo no governo Lula. Elas dão prejuízo no governo, todo governo de esquerda estatal dá prejuízo. Por quê? Porque ela é usada politicamente. O cara começa a botar um monte de indicados lá, de cupinchas lá nas estatais, que esses cupinchas nas estatais têm dois efeitos, tá? Primeiro, eles custam dinheiro, né? É lógico, eles estão lá, eles recebem salários, geralmente salários bons e coisa e tal. Então, os Correios, por exemplo, era uma estatal que estava com um monte de cargo vago. Por quê? Porque Bolsonaro estava preparando ela para a privatização, tirou esse monte de cupincha, esse monte de indicado político dos Correios, então estava melhor a estrutura, estava mais enxuta a estrutura, né? O Lula botou esse pessoal todo de novo lá, né? Esse cambada de cupincha incompetente, coisa e tal. Eu não estou dizendo que os empregados das estatais são incompetentes, tá? Tem muita gente boa que trabalha em estatais. Eu conheço pessoas que trabalham em estatais brasileiras que são extremamente competentes. O problema é justamente nos cargos mais altos. Ele bota esse monte de cupincha que não sabe porra nenhuma de nada nesses cargos altos para receber salários. E o pior ainda é que algumas vezes essas pessoas tentam fazer alguma coisa. E aí é pior ainda, porque aí quando esse pessoal que está lá claramente por motivos políticos resolve fingir que é realmente executivo, que é diretor mesmo, que é gerente de verdade, aí vai fazendo merda, né? Porque o cara não tem competência para fazer nada, né? Então esse é o problema. Daí os lucros desabam das estatais, os custos aumentam. A gente tem visto aí estatais, os Correios tá à beira da insolvência, tá com um monte de agência que pode ser despejada por falta de pagamento e coisa e tal. Enfim, tragédia do Lula. Por que as estatais estão mal? Quem está atrapalhando as estatais? É o próprio Lula, é a esquerda, é esse jeito da esquerda de fazer política, de encarar as coisas tudo como proveito próprio. O objetivo do Lula é só um, é roubar a sociedade brasileira, encher os próprios bolsos, e é só isso, é isso que ele tem feito. Aumentado imposto o tempo todo, quebrado a economia do Brasil, aí dizer que gastado dinheiro pra caramba, né, desvalorizando o dinheiro, e quebrado as estatais, né. Aí ele resolveu proteger as estatais. O Lula assina decretos para salvar as estatais que dão prejuízo. Olha que lindo, que coisa bacana. Ele vai salvar as estatais. Vai salvar de quem mesmo, né? Vai salvar do próprio Lula? Não, do próprio Lula não. As estatais vão continuar lá. É o que eu falo para vocês. A única solução é privatização. Mesmo que você veja, não, vamos supor que ganhe um presidente de direita em 2026, o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou qualquer pessoa de direita ganhe em 2026. E aí resolva sanear as estatais. Aí vai acontecer igual aconteceu no governo Bolsonaro. Os Correios vão passar a dar lucro, as estatais vão passar a dar lucro. Por quê? Porque o pessoal para de usar as estatais por motivos políticos. Para de botar um monte de cupincha à toa nas estatais. As estatais começam a funcionar de novo. Só que aí o que acontece? O pessoal fala assim, não, agora que ela tá boa, para que vai vender? Não tem que vender. Por quê? Porque no Brasil a gente está sempre há 4 anos de um governo merda de esquerda. Não tem jeito, né? Então o próximo governo vai estourar as estatais do jeito que está estourando dessa vez. Tem que privatizar tudo imediatamente. É o que eu falo para vocês. O próximo presidente de direita tem que ser rápido em privatizar. Privatiza de qualquer jeito. Vende para o primeiro que passar na frente. Não interessa. Dá de graça. Joga fora.
faz qualquer coisa. Não pode ficar empresa estatal, porque vai voltar mais dia, menos dia, vai voltar o Lula, algum cupincha dele, e vai querer entupir de corrupto de novo as estatais, né? E aqui, ó, o primeiro decreto busca atualizar a comissão de governança das estatais, de acordo com a lei das estatais. O objetivo, conforme o governo, é promover uma gestão mais eficiente. Ou seja, o primeiro decreto já é para fuder a lei das estatais, já é para fragilizar o passo de governança. Por quê? A governança da lei das estatais, o que foi a lei das estatais? Depois que teve o primeiro governo Lula, que teve a roubalheira toda na Petrobras, a roubalheira toda em um monte de empresas e coisa e tal, o escândalo do Petrolão, a maior caso de corrupção da história do Brasil, do mundo talvez, o presidente Temer fez a lei das estatais. A lei das estatais é uma lei que visa justamente diminuir a possibilidade da roubalheira da esquerda no poder, né? Quando o Lula tomou posse, o Lula conseguiu uma liminar do Lewandowski, que na época era ministro do STF, suspendendo os efeitos da lei das estatais, só o tempo certinho do Lula botar um monte de apadrinhado em estatal, um monte de gente colocar, botar o Mercadante no BNDES, botar o Prates na Petrobras, botou um monte de cupincha dele nas estatais, aí depois o Lewandowski voltou atrás e falou, não, reforçamos que a lei da estatal está valendo e coisa e tal, mas para os casos passados deixa para lá, os casos que já passaram deixa para lá, as nomeações que aconteceram. Um absurdo completo, né? Uma decisão patética que claramente mostra aquilo que a gente já tem falado aqui, que o governo atual é um governo do STF, a gente está sendo governado por uma coligação PT-STF, é o regime do Lula Xandão, né? Tá tudo junto ali, o STF e o Lula governando o país. Ou seja, fizeram uma jogadinha de, pô, não vale a lei das estatais, mas agora vale de novo, né? O pior disso foi que quando o STF confirmou a validade da lei das estatais, a JP Morgan falou, não, que bom que confirmou a validade da lei das estatais, vou até aumentar a nota de crédito do governo agora, né? Agora, a lei das estatais foi feita no governo Temer, foi garantida durante o governo Bolsonaro. E agora, com o Lula atacando ela o tempo todo, o pessoal acha que agora é a hora de aumentar a nota de risco do Brasil. É uma cambada de otário, né? Não é à toa que nenhuma outra agência de risco seguiu esse caminho, e mais do que isso, os bancos de investimento também não seguiram essa recomendação. O que está acontecendo agora é o óbvio do óbvio. O Lula está querendo fragilizar de novo a lei das estatais aqui. O segundo decreto regulamenta a supervisão das estatais a fim de garantir uma fiscalização mais rigorosa e responsável. Olha só, eu não vi ainda o conteúdo dos decretos, tá? Mas acho um pouco provável isso resolver. Esse negócio de criar um órgão de supervisão para controlar as coisas nunca funcionou. Lembra, o problema é o incentivo. Você tem que desenhar a coisa de forma que o incentivo seja no sentido correto. Então, por exemplo, no governo, o incentivo do governo é a corrupção. É sempre isso. Aí ficam tentando contornar isso com órgãos de controle. Então, criaram o CGU, que é a Controladoria Geral da União. Aí beleza, a CGU está lá verificando para o governo garantir que não faz roubalheira. O que começa a acontecer? A CGU vira um órgão totalmente corrupto. Aí criaram o TCU, não, Tribunal de Contas da União. Aí é o Congresso, aí vai verificar se o governo está certinho. O que acontece hoje? O Tribunal de Contas da União é cheio de milionário, salários absurdos, nababescos, corrupção para tudo quanto é lado, indicação política. Repara o problema? Não adianta esse negócio de criar um órgão de controle para supervisionar, para evitar que exista corrupção. Isso é balela. Esse órgão acaba sendo corrompido, evidentemente. O corrupto vai lá, rouba um negócio no contrato e dá um dinheiro para o cara do CGU, do TCU, do sei lá quem e se safa da mesma forma, né? Aí esse pessoal começa a entrar na corrupção. É inútil esse negócio de promover uma gestão, uma fiscalização rigorosa e responsável. Esse pessoal vai entrar no esquema e pronto, vai continuar a mesma bosta, né? Só mais gente se aproveitando do esquema. O Estado só crescendo sem utilidade nenhuma. A maneira correta é você fazer um incentivo correto. E qual que seria o incentivo correto? Privatizar as empresas estatais. A empresa estatal, a empresa tem que dar lucro, tem que atender a sociedade, tem que atender algum anseio da sociedade. Se não atende nenhum anseio da sociedade, tem que falir mesmo, tem que quebrar mesmo. Não serve para nada, né? Aqui, ó. E o terceiro decreto facilita mudanças na gestão corporativa das empresas de modo a garantir maior flexibilidade e inovação. Eles vão inovar, meu amigo, vai ter inovação na administração. Ou seja, o decreto do meio que não fala da lei das estatais, mas o primeiro e o terceiro são totalmente foda-se a lei das estatais, né? Acaba-se a lei das estatais e coisa e tal. O que vocês acham que vai acontecer? Vai salvar as estatais ou elas vão virar um poço de corrupção de novo, como foram no primeiro governo Lula? É lógico que vai virar um poço de corrupção, já são um poço de corrupção.
Aqui, ó, com rombo recorde, ou seja, o cara já quebrou as estatais, aí para proteger as estatais ele vai foder as estatais ainda mais, acabando com a lei das estatais. É uma maravilha, meu amigo, esse pessoal vai ganhar dinheiro pra caralho. Parabéns ao pessoal do PT, pegou essa cambada de pessoal que faz o L aí, se locupletou de dinheiro, encheu o bolso de dinheiro, é isso mesmo, tem que foder o Brasil mesmo, o Brasil merece. Votaram nesse pilantra, nesse pinguço corrupto, merecem perder dinheiro, merecem ser roubados por corrupção, né? Só posso dizer isso, vou fazer o quê? Você acha que tem alguma chance disso não passar no Congresso? É lógico que vai passar no Congresso. O Congresso também tem gente que ganha dinheiro com essas coisas de estatal. É lógico que você vai passar no Congresso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.